Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Amados irmãos, o tempo voa e nós queremos trazer aqui uma meditação ligeira da palavra do Senhor para o culto desta noite, o culto de ceia. Glória a Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo de número 24. Mateus capítulo 24, nós vamos nesta noite compartilhar algo com os irmãos. Glória a Deus. Aleluia. O que está escrito em Mateus capítulo 24? Quem sabe? O que é, irmãos? O sermão profético de Jesus. É isso mesmo? Amém, irmãos? Sermão profético de Jesus. Glória a Deus. Em outras Bíblias diz também o princípio das dores, né? Tem alguma coisa diferente aí? Não entendi, Cacildo. Sinais da destruição do filho. E aí, Josué, tem título aí? Sermão profético e o princípio de dores. Princípio de dores. Tem algumas coisas que são um pouco diferentes, né? Nós queremos falar um pouco acerca desse tema, irmãos, conforme eu prometi para alguns irmãos. Não vai dar para falar nada, metade do que a gente queria hoje, mas nós vamos continuar falando amanhã e depois, para atentar aos questionamentos de alguns irmãos e até mesmo de toda a igreja, porque o assunto escatológico, o arrebatamento, está em alta hoje. Todo mundo quer saber, devido aos vários acontecimentos aí nos últimos dias na terra, né? Todo mundo quer conhecer, quer saber um pouquinho mais sobre o plano divino para este tempo do fim. E aonde que vai saber? É aqui o lugar, né? Se for aprender por aí, nas internets da vida, vai ouvir tanta besteira, né? Este texto de Mateus 24, que é conhecido como sermão profético, nos traz aqui alguns assuntos e nós vamos, com calma, meditar sobre eles. Ele se divide aqui em algumas partes, né? E nós vamos, em mais de um culto, 2 ou talvez 3, falar acerca disto. Amém? Jesus prometeu vir buscar a sua igreja. Jesus prometeu arrebatar o seu povo. E ele fala neste texto, nesse sermão, como isso se dará. Ele fala da grande tribulação, ele fala do arrebatamento da igreja, e ele fala alguns mistérios que nós precisamos compreender e tirar algumas dúvidas nesta noite. Nesta noite é o começo, né? Hoje nós temos a oportunidade de estudar um pouco esse tema com base neste sermão escatológico de Jesus. A igreja de Cristo na terra caminha para o céu. Nós fazemos parte da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, a maior denominação evangélica e pentecostal do mundo, do Brasil e do mundo. A igreja se classifica, a nossa igreja, através do posicionamento e da compreensão dos nossos pastores, dos nossos mestres. A igreja tem o seu credo e ela se coloca como um movimento pré-tribulacionista, que ela acredita que a igreja não passará na grande tribulação. A igreja será arrebatada, embora há outros tipos de crenças nos nossos dias. E eu quero, dentro destes textos, mostrar para os irmãos a base em que os nossos pastores, os nossos mestres utilizaram a interpretação correta da Bíblia para chegar neste contexto, para chegar a ter o seu credo religioso. Os grandes homens que nós conhecemos lá atrás e que alguns nem conhecemos, que formou então o credo religioso da nossa igreja. E eu quero
mediante o estudo da palavra de Deus, mostrar para os irmãos como foi, com base em quais textos os nossos irmãos conquistaram esse título para a nossa denominação. Amém? Glória a Deus. Esperavam que fosse um movimento pentecostal hoje, mas é pentecostal, né? Eu quero trazer para os irmãos com calma uma compreensão bem clara daquilo que nós cremos e pregamos como assembleianos que somos. E a igreja precisa crescer na graça e no conhecimento. Tem culto que nós queremos o Pentecoste, tem culto que é avivamento, e tem culto que é estudo, né? A Bíblia diz que temos que crescer na graça e também no conhecimento. Amém, irmãos? Nós estamos esperando o arrebatamento da igreja, e eu sempre digo, irmão, que o arrebatamento da igreja é algo diferente. A gente acha que o arrebatamento da igreja vai tão somente tirar a igreja deste lugar e colocar em outro lugar. Nós vamos sair da terra e vamos habitar nas regiões celestes, no segundo céu, no terceiro céu. Mas eu costumo dizer que o arrebatamento da igreja tira ela dessa dimensão que ela conhece hoje e transporta para uma outra dimensão que Deus está. Nós vivemos numa dimensão e Deus vive em outra. A gente não vive na mesma dimensão, por isso que nós não compreendemos muitas coisas, pouquíssimas coisas compreendemos, tão somente aquelas coisas que Deus, por sua infinita bondade e misericórdia, vem e nos revela. Mas nós não temos condição, pastor Josué, de compreender os mistérios de Deus sem a ajuda dele, porque ele está numa dimensão acima da nossa, aonde o tempo é diferente, as coisas são diferentes. E um dia, pastor Eliezer, nós seremos também transportados para esta nova dimensão. Não é só sair da terra, não. Nós vamos mudar de dimensão. Nós vamos sair dessa era física e vamos para algo novo, algo onde só o ser espiritual habita, onde Deus está, os anjos estão. Amém? Isto acontecerá no dia do arrebatamento da igreja, quando a trombeta tocar. Glória a Deus. Nós aprendemos de Paulo e de Jesus algumas coisas sobre o arrebatamento, porque foram Paulo e Jesus os únicos que falaram acerca do arrebatamento. Nenhum outro pregador fala do arrebatamento. O arrebatamento da igreja é algo que está reservado só para a igreja. Mas pastor, eu já li lá em Pedro, já li lá em Tiago, mas eles falam da volta de Jesus, do arrebatamento da igreja, os pormenores, os ensinamentos, os detalhes, é Jesus que fala em algumas passagens, como Mateus 24, como João 14 e outras passagens, e o apóstolo Paulo, a quem foi revelado esse mistério. Ninguém até então entendia, compreendia, nem sequer sabia que um dia a igreja sairia desta terra, deixaria este corpo, seria transformada num corpo glorioso e fosse a habitar nos céus com Jesus. Isto foi revelado para Paulo. Somente Paulo compreendeu isto, e Jesus. Só esses dois escritores bíblicos falaram isto. Os demais falaram acerca da volta, mas a volta de Jesus será 7 anos depois do arrebatamento, e ela será um retorno já com a igreja glorificada. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos aprender nesse texto, não sei se vai dar tempo de chegar hoje ou amanhã, né? As respostas que Jesus dá aqui a estas perguntas de Mateus capítulo 24. E a gente vê as pessoas debatendo, né? Não, mas Jesus falou dos eleitos. Os eleitos são a igreja. Não, Jesus falou dos santos. Os santos são a igreja. Nós vamos entender isso, quem eram os eleitos, quem eram os santos, de quem Jesus estava se referindo. Aonde é que a igreja se encaixa neste sermão? E aonde é
que ela não encaixa. Amém, irmão Ayrton? O senhor não está entendendo nada, né? Eu está, pelo joia está, né? Glória a Deus, aleluia. A igreja de Cristo, irmãos, ela aguarda o arrebatamento, o encontro com o noivo. E o grande ponto que muitas pessoas discutem hoje todo mundo crê no arrebatamento, mas a grande discussão, e a gente vê as internets, as redes sociais tomadas desse debate, se vai ser o arrebatamento antes da grande tribulação, no meio da grande tribulação ou depois da grande tribulação. Nós, como assembleianos, defendemos o nosso credo religioso e cremos pela Bíblia que a igreja não entrará na grande tribulação. A igreja será arrebatada antes do primeiro dia dos 7 anos da grande tribulação. A igreja será tomada para o céu e não enfrentará a fúria, a ira de um Deus que neste período, segundo a Bíblia, estará tomando vingança daqueles que rejeitaram Jesus, que crucificaram Jesus e que rejeitaram a sua mensagem de salvação. Uns dizem que vai ser antes, outros dizem que é depois, e assim a discussão nunca termina, né? Mas cabe ao pastor Daniel e aos pastores de cada igreja ensinar o seu rebanho. A Assembleia de Deus, como já disse, nós temos aqui o nosso credo. Existem muitos fatores e muitas bases bíblicas que nos levaram a esta conclusão, e nós queremos compartilhar com os irmãos este e outros textos. Eu quero falar pelo menos sobre 3 textos: o Sermão do Monte, o Sermão Profético de Jesus. Eu quero falar um pouco sobre o livro de Tessalonicenses, capítulo 1, o capítulo 1 livro e o segundo livro, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Não sei qual domingo que vai ser, e quero falar depois do Apocalipse. Pelo menos esses 3 livros nós queremos mencionar. Mas hoje vamos para o sermão profético. Glória a Deus. O texto de Mateus é um desses textos que os pós-tribulacionistas interpretam de forma errônea, equivocada, e criam grandes confusões que não têm fim, e acabam afirmando que a igreja vai estar aqui na grande tribulação, vai ter que suportar o anticristo, suportar a ira do anticristo, né? Além da falha na interpretação desses textos, erram também quando deixam de avaliar o contexto bíblico, porque a escatologia não está só em Mateus 24, está do Gênesis ao Apocalipse 21. Além de interpretar o texto errado e não considerarem o contexto, ainda desprezam e ignoram os elementos, especialmente os elementos judaicos que aparecem na cultura judaica dentro desses textos, que provam com clareza que aquilo que eles estão ensinando não condiz com o que o texto está dizendo, né? E se perdem porque não conseguem de forma correta observar todos esses detalhes. O sermão profético de Mateus 24 se divide em alguns blocos semânticos, né? Jesus registra em Mateus 24, mas preste atenção, algumas coisas que a gente precisa observar que sequer os nossos irmãos, a maioria, observa. O sermão não é Mateus 24 que começa no 23, passa pelo 24, aí, o senhor é pós-tribulacionista, né? Não é não? O Ayrton é bravo. Começa no capítulo 23, passa pelo 24, vai pelo 25, e no 26, Mateus 26, então, ele começa a dizer assim: tendo Jesus concluído o seu discurso, né? Na maioria das Bíblias, irmão, na maioria, não sei dos irmãos, mas o 24 já vem com algumas divisões, são blocos semânticos, né? Para a melhor compreensão, não sei se na Bíblia de vocês aí tem as divisões, né? Mas tem pelo menos 4 divisões principais que nós queremos falar aqui esta noite, né? E alguns teólogos dividem até em mais 5.
A Thompson tem 5, mas tem pelo menos 4 divisões que eu quero falar esta noite, a partir desta noite, porque nós vamos tomar ceia ainda, né? Do versículo 1 ao 3, que é a primeira divisão, Jesus é confrontado pelos discípulos. Olha lá. E tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Verso 2. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Versículo 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele. Os seus discípulos em particular lhe pediram, dizendo: Senhor, 3 perguntas: quando sucederão essas coisas? Que coisas? Que coisas? As coisas que ele falou no versículo 2. Volta no versículo 2. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. O verso 3, os discípulos dizem: Senhor, quando sucederão essas coisas? E aí eles fazem mais 2 perguntas. Primeiro, eles perguntam acerca da fala de Jesus, que o templo seria destruído. A segunda pergunta é: que sinal haverá da sua vinda? E a terceira pergunta é: que sinal haverá da consumação dos séculos? Veja que a vinda de Jesus não é a mesma coisa que o arrebatamento, como pregam alguns por aí. Aqui Jesus vai falar do arrebatamento de uma forma sutil, mais clara, a partir do versículo 36. Nós vamos chegar lá hoje, antes do Natal a gente chega com ele. Aí, irmãos, Jesus ouve essas 3 perguntas. Primeiro, que sinal haverá? Volta lá, irmão, não muda não. Que sinal haverá da sua vinda? Quando essas coisas vão acontecer? Que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Importante, irmãos, dizer aqui para os irmãos que este sermão foi pregado por Jesus. Olha aqui para mim. Jesus pregou esse sermão uma única vez. Diga comigo: Jesus pregou uma vez. Uma vez. Porém, foi registrado várias vezes. Jesus pregou, é como se eu pregar um sermão aqui hoje. Olha aqui para mim. Eu estou pregando este sermão, e aí o França vai escrever um evangelho, e ele escreve na visão dele o que eu preguei. Josué vai escrever outro evangelho e escreve, mas ele não vai escrever igual o França. Lorival vai escrever outro evangelho, mas também não é igual dele. O grosso, assim, pode até bater, mas cada um vai escrever aquilo que acha importante, ou aquilo que conseguiu compreender. Aí o pastor Silvano vai escrever de novo, e o evangelho que o Silvano escreve vai ter algumas coisas diferentes dele. Mas o sermão que Jesus pregou, no capítulo 24, foi um só. Ele começou a pregar e pregou o sermão inteiro. Quem estava ali assistindo esse sermão? Os discípulos, disse nosso irmão Lorival, mas tinha mais gente ali. Olha só. Então, outros evangelistas também escreveram, né? Você vai encontrar Mateus capítulo 24, Marcos escreve no seu capítulo 13 o mesmo sermão, porém Marcos coloca alguns ingredientes que Mateus não coloca. Lucas, ele escreve também no capítulo 21 e no capítulo 17 trechos deste sermão. Está entendendo, irmã Ione? Mais ou menos, né? É que ainda não ficou, ainda não entramos no sermão. Então, tem várias passagens na Bíblia que há relances deste sermão. Para que nós possamos compreender, Josué, o sermão profético de Jesus, nós precisamos ajuntar essas partes. A parte que o França escreveu, a parte que o Josué escreveu, a parte que o Lorival escreveu, a parte que o Silvano escreveu. E se tiver mais alguém que escreveu, precisa juntar essas partes e dizer, e compreender, juntar, interpretar, para que possa compreender da melhor forma possível. O grosso do sermão
Está em Mateus capítulo 24, mas eles não são os únicos. Jesus pregou só uma vez, né? Você vai ver que os outros evangelistas, Mateus diz que os discípulos estavam ali, porque Mateus é judeu, ele escreve para os judeus, né? Lucas já disse que tinha, inclusive no capítulo 17, versículo 20, Lucas mostra um fariseu perguntando para Jesus sobre o mesmo tema. Então tinha ali um grupo eclético de pessoas, tinha pessoas ali que criam em Jesus, tinha pessoas ali que não criam nele, inclusive alguns que estavam ali mataram ele. Então foi um sermão que ele pregou uma vez, um sermão que durou não sei quanto tempo, mas foi registrado por vários evangelistas, né? E tem outros pedaços. É interessante compreender o que cada um desses escritores registraram, né? Porque cada um registrou uma parte, sempre levando em consideração o que cada evangelista entendeu, o que cada evangelista achou importante, o que cada evangelista queria passar, porque Mateus escreveu para os judeus, e para os judeus ele queria apresentar Jesus, né, de uma forma. Marcos escreve para os romanos, e para os romanos ele quer apresentar Jesus de uma outra forma. Lucas escreve para os gregos, e para os gregos ele quer apresentar Jesus de uma outra forma. Veja que o sermão ganha uma elasticidade assim maior do que o que está em Mateus 24. E João, que é o evangelista que escreve para a igreja, ele não escreveu o sermão. Que pena, né? Ô João, esqueceu de nós. Não esqueceu, não. Ele vai escrever lá para frente. Glória a Deus, sempre compreendendo que esses três evangelistas, sempre debaixo da orientação do Espírito Santo, né? Mateus escreve para os judeus, Marcos para os romanos, Lucas para os gregos, mas a mensagem é a mesma, é o mesmo sermão que Jesus profere, sermão escatológico, que foi registrado de forma diferente, e cada um salientou aquilo que ele achou importante e omitiu algumas coisas que ele não achou importante, né? Que a sua compreensão permitiu que ele captasse ao longo do sermão. Até porque, irmãos, se nós estamos aqui nesta noite, olha aqui para mim, se nós estamos aqui nesta noite 200, 250 pessoas e alguém está pregando, não é fácil encontrar 2 ou 3 pessoas que pensam igual, que entenderam o sermão igual. Não é, Josué? Não é, Josué? Não é, irmão? Às vezes, ali dentro das irmãs, você pega a mãe e a filha, e a mãe vai dizer assim: não, eu entendi que o pastor Daniel falou isso. E a filha diz: não, mas eu entendi isso. Então há uma visão ampla, e a gente não pode ignorar isso. Achar que o sermão escatológico é só Mateus 24 é não entender nada sobre escatologia. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui começa o erro de muitas pessoas, porque quando eles lêem capítulo 24, verso 3, acham que o sermão foi direcionado só para os discípulos, só para os discípulos. E alguns afirmam então, então o sermão foi para os judeus, porque os discípulos eram judeus. Aí vem outro, o pós-tribulacionista, e diz: não, mas a igreja começou com aqueles discípulos. Então os discípulos ali representavam a igreja. E aí? Primeiro que não era só os discípulos que estavam ali. Segundo que nenhum nem outro está certo. Entende? Quando você estuda o sermão inteiro, você entende que havia ali um público diverso. Irmão, vocês imaginam Jesus pregando? Hein, Josué? Jesus falando acerca do futuro. Hein, irmão? Jesus falando acerca do futuro. Já não vai acontecer isso, isso. Ô, Josué, eu dava uns tapas em meia dúzia, mas eu ia ficar lá no pé dele. Ainda mais escatologia. Eu ia derrubar o rival. Não, que é meu lugar.
Então a multidão que estava ali estava ansiosa e desejosa por ouvir e compreender, né? E os fariseus estavam ali. Até os fariseus, sim, Lucas registra uma pergunta ali de um grupo de fariseus que estavam assistindo, ouvindo a pregação. E eles sempre estavam, porque não é só no Sermão do Monte que eles aparecem em vários lugares, quando Jesus está falando de vários outros temas. Agora, não é só eles também. Jesus responde, né? Ali a pergunta desses fariseus, dando um exemplo sobre a vinda dele. E ele diz assim: olha, vai ser como foi nos dias de Ló. Lá em Lucas. Mas em Mateus 24, Jesus não fala de Ló. Jesus só fala de Noé. Então Mateus registrou Noé e Lucas registrou o exemplo de Ló. Mas o sermão era um só. Grave isso. Importante você entender isso. Jesus faz a mesma comparação, porém um registrou uma coisa, outro registrou outra, né? E o erro que muitas pessoas cometem é achar que é só um que está certo, né? Era uma plateia muito grande e Jesus falava a todos, e muitos faziam perguntas. Muitos iriam ali, faziam perguntas. Jesus pregava mais ou menos como a gente fala aí na quarta-feira, todo mundo ficava à vontade, perguntava. Tinha uns que perguntavam umas besteiras. Aqui também tem, mas até para Jesus perguntar. Um dia eu estava pregando e uma mãe chegou e falou: mestre, quero fazer uma pergunta. Pode fazer, meu filho. Eu quero que o senhor prometa que quando o senhor for lá no seu reino, o senhor vai pôr um filho meu à sua direita e outro à sua esquerda. Irmão, perguntaram isso para Jesus, mano? Perguntaram. Foi a mãe de João, Tiago. O senhor consegue pôr o meu filho à sua direita lá no seu reino? Jesus falou: mulher, você não sabe o que você está perguntando, né? Mas Jesus, sempre polido, educado, gentil, amoroso, ouvia todos. Quando tinha que repreender, eles repreendiam. Uma certa vez, umas crianças vieram abraçar ele, fazer pergunta para ele, e alguns dos discípulos seguraram as crianças e disse: não, deixa elas vir. Senhor, mas é só uma criança. Pois eu vos digo que dos tais é o reino dos céus. Não há impeçais. Então Jesus, no meio dos seus discursos, dos seus sermões, esqueci até de tomar água, secou a goela. No seu discurso, nos seus sermões, ele sempre era interrompido, tinha perguntas, tinha participação das pessoas. Agora veja, irmãos, as coisas que Jesus falava sempre era aplicado primeiro aos judeus incrédulos, que tinha lá os ouvindo a sua palavra, depois aqueles que criam em Jesus, e outras eram direcionadas exclusivamente aos seus discípulos, e esses mesmos discípulos mais tarde tornariam a igreja. A igreja foi iniciada por esses discípulos, que se tornaram apóstolos depois. A igreja começou com o povo judeu, de repente, mas não foi criada para ser só dos judeus. Começou porque Jesus era judeu. Começa com o povo judeu que aceitam Jesus. A igreja é formada de crentes, de judeus crentes e de gentios crentes. A igreja não é judeu e nem é gentil. Nós somos gentios, éramos gentios, hoje somos igreja. Mas continuamos gentios convertidos. A igreja é composta de judeus crentes e de gentios crentes. Se você é judeu, mas não é crente, você não é igreja. Se você é gentil e também não é crente, você não é igreja. E quem vai para o céu é a igreja. É a igreja, não importa se é judeu, se é gentil, se é baiano, se é cearense. Cearense tem que aceitar Jesus também. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja, ela nasce no dia de Pentecostes. Ainda não existia a igreja quando Jesus estava falando esse sermão. A igreja nasce no Pentecoste,
comigo, a igreja nasceu no Pentecoste e vai terminar no arrebatamento. Nasceu no Pentecoste e vai terminar no arrebatamento. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos na era da igreja, irmão, na era da graça. Mas quando Jesus pregou esse sermão aqui, a igreja ainda não existia de fato. Existia no coração de Deus, já era um embrião, né? Mas Mateus capítulo 24 não é um sermão para a igreja. Não é exclusivamente para a igreja ainda nem existia. É isso que nós precisamos compreender. Tem coisas que estão associadas à igreja ali, porque nós herdamos muitas bênçãos que eram dos judeus, através de Abraão. Muitos dos tesouros que Deus prometeu aos judeus, a igreja passou a desfrutar também. Então a gente precisa compreender que este sermão não foi direcionado exclusivamente para a igreja, mas sim para o povo que ali estava. A igreja ainda não existia. Então a gente precisa compreender que foi dito, o que foi dito, para quem foi dito, né? Para que a gente não fale besteira e não entenda errado, né? Do versículo 4 ao 14, então Jesus começa a responder e ele faz, até que hora que pode ir, Silvana? Fala, Silvana. 9h30? Rapaz, eu não comecei isso não ainda, mano. Ei, Josué, nós vamos terminar amanhã. Glória a Deus. Versículo 4 ao 14, nesses 10 versículos, que é a segunda divisão. A primeira divisão é a pergunta dos discípulos. A segunda divisão é a primeira resposta que Jesus dá, né? Verso 3, os discípulos: quando serão essas coisas? Né? Então Jesus começa, no versículo 4, faz uma abordagem geral, um resumo daquilo que iria acontecer, das coisas que iriam acontecer. Ele começa falando, né? Olha, virá falsos profetas, pula lá, né? Olha lá, pulou muito. Haverá guerra, rumor de guerra. Aí no versículo 8, ele dá uma parada e diz assim: olha, mas tudo isto o quê? Que ele falou no versículo 4, 5, 6 e 7. Tudo isto é apenas princípio de dores. O princípio das dores, como está ali. Princípio das dores. Vocês vão ser atribulados, odiados por causa do meu nome. E aí ele encerra no versículo 14, a primeira parte, dizendo assim: olha, e este evangelho do reino será pregado por todo mundo, para testemunha a todas as nações, e então virá mas como fim? Jesus respondeu com uma pergunta só, e é aqui que muita gente comete erro, porque acha que aqui virou, acabou. Jesus está dizendo: não, aqui Jesus está fazendo um resumo de tudo que vai acontecer nesse período que ele chama aqui de grande tribulação. No versículo 14 encerra este primeiro bloco, e no versículo 15, que é o próximo bloco, ele começa a responder uma outra questão. E aí ele começa dizendo assim: ó, quando pois virdes o abominável da desolação. Quem é o abominável da desolação? Quem sabe? Como ele é chamado na Bíblia? Anticristo. Só que Jesus não podia falar isso. Não podia. Ele não tinha sido nem crucificado ainda. Então ele usa o texto bíblico de Daniel. Ele usa inclusive o mesmo termo que Daniel usou, o abominável da desolação. E ele fala assim: quando pois virdes o abominável da desolação,
de que falou o profeta Daniel. Quando vocês virem do lugar santo, onde que é o lugar santo? Era no templo. Era no templo. Então, quando vocês virem ele lá, quem lê o profeta Daniel, que entenda tudo que ele vai fazer. Jesus está dizendo, Daniel já falou lá atrás. Jesus está concordando aqui com o que o profeta Daniel havia dito. E ele usa inclusive o mesmo termo, o abominável da desolação. Aí, irmãos, não sei se por ingenuidade ou por... eu não sei se por ingenuidade, por ignorância, ou por vontade de conhecer e abraçar os secretos, como o irmão falou, algumas pessoas interpretam assim, olha, é o que está no versículo 14, é o fim. Jesus falou, esse evangelho será pregado por toda parte, então virá o fim. E no 15 é que vem o anticristo. Então o anticristo vem depois do fim. Eles entendem só porque o versículo 15 está depois do 14, que o que está no 15 vem depois do 14. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. No 14 Jesus encerra o resumo, e agora ele vai falar de um pormenor dentro deste resumo. É a mesma coisa de eu chegar aqui para o pastor Natalino e dizer assim, pastor Natalino, o culto vai acontecer assim, ó, os irmãos vão cantar, o Josué vai tocar, o Josué vai lá, o Josué vai lá. Agora, quando for pregar, mas não acabou o culto? Só entendeu? Eu digo assim, pastor Natalino, o senhor vai dirigir o culto, Josué vai cantar, Marco vai tocar, o Olival vai tocar, e o Luiz vai pregar, e o vai fazer o apelo, e então virá o fim. Aí eu falo, quando o Josué for cantar, mas o Josué vai cantar depois que terminar o culto? Não, agora eu vou falar de um pormenor. O resumo que Jesus faz é completo. Ele fala, vai acontecer tudo isso, então virá o fim. Senhor, agora eu vou dizer para vocês um detalhe. Ele fala de mais detalhes. Não é porque, irmãos, o versículo 14 vem depois do 15 no texto, que o que está escrito no 15 vem depois do 14, vem antes. E na Bíblia nós encontramos várias passagens assim. Inclusive nesse próprio capítulo 24, nós vamos ver outra passagem que o versículo depois acontece antes do que antecedeu ele. E aqui é assim, Jesus no capítulo 24, versículo 14, ele encerra o resumo. E aí no 15, então ele chama a atenção para a chegada do anticristo. Então ele fala assim, olha, quando pois, ele já falou o resumo. Quando? Está entendendo, irmão? Quem não está entendendo, levanta a mão. Não está entendendo. Tem uma mão lá atrás, não sei de quem que é. Eu acho que tem mais gente que não teve coragem de levantar a mão. Corajoso. Não é fácil entender tudo mesmo, mas se entender um pouco já está bom. E continue nos cultos que nós vamos continuar falando. E com certeza, irmão, se você tiver alguma dúvida, pode perguntar, pode questionar. Então Jesus faz um resumo e diz assim, olha, vai acontecer isso, e então virá o fim. Aí no versículo 15 ele vai responder uma outra pergunta dos discípulos. Aí ele pega isso, e fala, agora eu vou pegar aqui, ó. E isto será assim, quando pois virdes o abominável da desolação, né? De que falou o profeta Daniel, quando eles estiveram no lugar santo, no templo, porque a Bíblia diz, Apocalipse diz, que ele vai assentar no templo, vai se parecer com Deus, vai querer ser como Deus, como Jesus, né? A turma está esperando o anticristo, irmão, olha aqui para mim. A turma está esperando o anticristo, um demônio. Não, ele não vai vir aqui se posicionar contra Jesus, ele vai querer se passar por Jesus. E a Bíblia diz que ele vai enganar muitos. E aqui tem outro erro que alguns cometem, diz assim, que eles vão enganar até os escolhidos. E acham que os escolhidos é a igreja. E eu vou mostrar para vocês que não é a igreja de Cristo. Mas não hoje, porque nós vamos ter que parar, não, para a igreja.
Não dá. Nós vamos ter que partir para a ceia, mas eu quero deixar para os irmãos pelo menos essa pincelada, né? E depois nós vamos continuar. Mas nós paramos aqui no versículo 15, né? Que Jesus fala, ele encerra a primeira pergunta, ele fala dos sinais, né? E faz um resumo, e depois ele começa a fazer uma abordagem específica do item que envolve a outra pergunta, a parte daquilo ao qual ele vai responder agora, que não é o resumo, mas é um detalhe do resumo. Amém, irmãos? Quem quer ficar aqui no arrebatamento? Levanta a mão. Ninguém, né? Nós seremos arrebatados, irmãos. Nós vamos morar com Jesus e não vamos sofrer os açoites que está reservado para o ímpio, porque a grande tribulação, segundo a Bíblia nos mostra, é o período em que Jesus irá tratar com a nação de Israel, porque rejeitaram o Messias. Quantos aqui aceitaram o Messias? Levante a mão. Aquele que aceitou o Messias será tirado. E nós vamos com calma, sem pressa. O irmão que levantou a mão atrás, fica tranquilo, nós vamos voltar a falar o que precisar. Nós vamos retomar depois esse assunto. E também, se quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Mas eu preciso esclarecer este tema para os irmãos, para que a gente não olhe por aí. Pastor, nós estamos no princípio das dores. A televisão, a mídia estão dizendo que nós estamos no princípio das dores. E não é isso que Jesus falou, irmãos. Jesus chamou de princípio das dores a primeira parte da grande tribulação. A primeira parte da grande tribulação, Jesus chama de princípio das dores. E aqui, não, a gente fala tudo aqui, que eu ia entrar aqui no comparativo que ele faz da mulher de parto, mas aí vai 20 minutos. Vamos para a ceia, irmão? Vamos tomar ceia? Vamos, irmão Jorge? Porque a gente precisa estar preparado, né? Amém, irmão Silvio? O senhor entendeu? Depois o senhor me explica então. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos.